E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Como você pode ver, estou num lugar diferente daquele estúdio cheio de coisas do São Paulo, passando calor. Hoje eu descobri uma coisa boa na tal da data FIFA. Eu posso passar um final de semana descansando com a minha família. Estou aqui em Poços de Caldas, num hotel sensacional chamado Monreale. Eu vou deixar todas as... Se você quiser passar um final de semana aqui, vou deixar todas as informações do Monreale aqui na descrição do vídeo. E um lugar sensacional. Um lugar sensacional. Eu vim para descansar, comer bem, curtir uma piscininha, né? Tomar umas canjibrinas. Também somos filhos de Deus. Mas tem vídeo, porque tem umas informações que eu queria passar para vocês, principalmente sobre essas supostas negociações. Porque a gente não fala de especulação, né? Você tá ligado que a gente não, para não atrapalhar, mas alguns veículos de imprensa sérios, que eu considero sérios, alguns jornalistas sérios, alguns portais também, estão divulgando algumas informações aí sobre alguns jogadores que o São Paulo já estaria negociando. Por isso eu quero passar para vocês essas informações, tá? Antes, só mandar um abraço para 3 pessoas aqui do Monreale, para o Leonardo, que é o gerente aqui que cuida de tudo, que está me tratando, cuidando da minha família aqui super bem, e pro Elias. O Elias e o Flávio o pai, Elias do filho, são paulinos fanáticos, que sempre recebem bem a gente aqui. Então um abração para eles, venham conhecer esse lugar sensacional. Se você quer descansar, comer bem, curtir, vem conhecer, porque esse lugar é sensacional. Bom, vamos lá, gente, eu anotei tudo aqui no meu tablet, hoje estou com o tablet mesmo, não é aquele tablet, aquele caderno tudo amassado que eu passo para vocês. No vídeo de ontem, que eu vou colocar na janelinha, a gente falou do Casares, né, que atualizou as informações sobre o Lucas e o Luiz Gustavo. Aliás, eu quero passar para vocês, fazer uma pergunta para vocês sobre o Luiz Gustavo, para você respondendo aí. Falamos que o São Paulo vai ter um amistoso contra o Milan e também falamos do Morumbi zoado por causa do calor, as placas dos shows, né, do RBD e do Red Hot, as placas e o calor provocaram danos ali na estrutura. Vou deixar na janelinha para você não esquecer, tá? O São Paulo está mais uma vez envolvido com dívidas, agentes de jogadores, empresas cobrando cerca de 8 milhões, porque o que aconteceu? O São Paulo recebeu 70 milhões da Copa do Brasil, do prêmio da Copa do Brasil, e aí despertou, né, acendeu o interesse desses caras que o São Paulo deve. São algumas negociações dessa atual gestão, com a vinda do Patrick e a venda do Sara. Então, os empresários estão pedindo porcentagem nessas vendas, na comissão, e tem também da gestão antiga envolvendo a contratação do Anderson Martins, lembra? Do Capitão Nascimento, valores também de comissão, e tem também do Arboleda. O Arboleda arrumou uma confusão danada com 2 empresas que cuidavam da carreira dele, e aí tá devendo para uma, tá devendo para outra. Uma delas, inclusive, conseguiu bloquear o dinheiro dele nas contas do banco. Aí esse dinheiro não foi suficiente para pagar a dívida. Aí agora essa empresa tá cobrando, quer que o São Paulo pague, quando for pagar o prêmio para ele, o São Paulo ainda não pagou e não tem data para pagar o prêmio, segundo o próprio São Paulo. Aí essa empresa quer, quando for pagar para o Arboleda, não pague direto, pague em juízo direto para essa empresa, ou seja, uma confusão danada. O São Paulo falou o seguinte, que tá devendo mesmo, mas que está vendo como é que vai pagar, não sabe ainda como é que vai ser feito o pagamento do prêmio para os jogadores. Então, continuamos, gente, com seríssimos problemas financeiros. Não é porque está arrecadando para caramba, que conseguiu o prêmio da Copa do Brasil, os prêmios da Sul-Americana, agora do Campeonato Brasileiro, não é por causa disso que o São Paulo não deixa de ter problema financeiro. Então, dívida em cima de dívida, problema em cima de problema. Você vê, tem problema aí da gestão do Anderson Martins, dessa gestão também. Então, e aí surgiu, o Casares falou sobre o Luiz Gustavo ontem, e surgiu a informação que ele vai se apresentar na terça-feira já, depois do feriado ele vai se apresentar, já chega para assinar contrato. Seria aquele contrato de 1 ano, com possibilidade de ser prorrogado por mais 1, mas o que surgiu de informação hoje é que ele já está praticamente certo, faltam detalhes e que ele deve ser apresentado na terça-feira. Foi muito elogiado pelo Casares e tal. E aí eu queria perguntar para você, eu fiz a pergunta do Luciano, e eu queria perguntar para você o seguinte: o que você acha da contratação do Luiz Gustavo? Lembrando, o Luiz Gustavo jogou no Bayern de Munique, tem 15 anos da Europa, estava no futebol da Arábia Saudita, tem 36 anos, supostamente está bem fisicamente. Eu quero saber o que você acha dele, responda nos comentários. Eu, sinceramente, fiquei pensando na idade, né? Porque a gente já tem muito jogador veterano, já tem muito acha dessa contratação. A idade dele, 36 anos, pesa para você? Eu tenho um exemplo do Fernandinho, do Atlético Paranaense, que está com 38 e está arrebentando. Eu, sinceramente, não sei. O que eu posso dizer para você é que é um bom jogador para a função que o São Paulo precisa, é um bom jogador.
também um jogador de Copa do Mundo, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? Porque tem essa história de jogador de Copa do Mundo que não resolve muita parada, porque o Mendes, nós vamos falar dele já, também disputou a Copa do Mundo e não consegue nem jogar com o Dorival Júnior. Mas eu quero saber a sua opinião, você é a favor ou contra? Porque o Luiz Gustavo é o jogador que está mais perto de chegar, dessas especulações todas. O Luiz Gustavo que está mais perto de chegar, inclusive existe a expectativa que ele se apresente na terça-feira. Quero saber a sua opinião. E aí, o que acontece? O Mendes pode deixar o São Paulo. O Mendes tem contrato até 2025, ele saindo do São Paulo por empréstimo, como moeda de troca. O que acontece? Diminui o número de estrangeiros. O São Paulo tem 9 estrangeiros hoje no elenco. Lembra que a CBF mudou agora, 7 podem ser relacionados para cada partida. Aí o São Paulo ficaria com um estrangeiro a menos. E aí daria para contratar o tal do Mastriani, lá o atacante do América, que foi artilheiro da Sul-Americana com 9 gols. E também surgiu um outro nome aqui, um tal de Emanuel Martínez. É um volante de 29 anos, mais um veterano, né? Que não é criança mais. É um volante do América que joga em várias posições ali do meio e o Dorival teria aprovado já o nome dele. O São Paulo não teria feito nenhuma proposta para ele, mas o São Paulo estuda como vai fazer a abordagem. Se vai usar com o América jogador como moeda de troca. Aliás, essa é uma alternativa excelente que eu acho que o São Paulo tem que fazer. E aí outro nome que surgiu aí que também o São Paulo estaria interessado, inclusive já estaria conversando com ele, é o tal do Ferreirinha, o atacante do Grêmio. O Ferreirinha é o seguinte, gente, o Ferreirinha teria recusado uma proposta de renovação de contrato com o Grêmio, por mais 3 anos ele recusou, pode assinar contrato no final do ano, no meio do ano que vem, porque o contrato dele acaba em 2024, só que aí é o seguinte, também quero saber a sua opinião do Ferreirinha. O Ferreirinha teve esse ano vários problemas de lesão, esse ano só ele teve pouquíssimas oportunidades. Eu até anotei aqui que ele jogou pouquíssimos jogos, 36 jogos em 2023, sendo 11 como titular. Tem tido uma participação bem apagada, perdeu espaço com o Renato Gaúcho. Por que eu estou falando do Mastriani, do Ferreirinha e do Luiz Gustavo? Que são nomes que a imprensa está divulgando que o São Paulo está negociando, já estaria negociando, então a gente informa aqui, não vai atrapalhar a negociação. Só falta apresentar uma proposta para esse meio de campo, esse Martínez aí, mas com o Ferreirinha já teria conversas. E o São Paulo também está tentando usar Nicão, Luan, o próprio Igor Vinícius como moeda de troca nessas negociações. O que eu acho de verdade, gente, sinceramente, o São Paulo precisa fazer isso. Tem jogadores aí que não vão ser aproveitados pelo Dorival e que precisam ser negociados, que não tem mais espaço, que podem tentar a sorte em outros clubes, mesmo tendo vínculo contratual com o São Paulo. Mas aí precisa ver direito, porque, por exemplo, o Mendes tem contrato até o final de 2025. Aí você libera o cara sem custos, sabe, não faz muito sentido. Quer ver? Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente já discutiu várias vezes aqui, né? O São Paulo não pode errar mais nas contratações, não pode errar. Tem um jogador aí que deve sair, que também tem contrato até 2025, que foi um erro da diretoria, que a diretoria jogou dinheiro fora. O tal do Rai Ramos, por exemplo. Então você não pode mais amarrar contrato com um jogador ruim, ou com um jogador com problema físico, porque o São Paulo está devendo, tem problemas financeiros, precisa se reforçar. Então essas contratações precisam ser muito pontuais e muito bem feitas. Senão, gente, o São Paulo vai continuar patinando com jogadores bem notas 4 e não vai resolver os problemas do Dorival. Problema de atacante para substituir o Caleri, problema de jogadores de lado, problemas nas laterais, que a gente sabe que o São Paulo tem problemas de lateral. Então essas contratações precisam ser muito bem estudadas, muito bem elaboradas para não aumentar ainda mais o prejuízo que o São Paulo está tendo. E aí hoje o São Paulo fez o último treino do final da semana, né? Tem mais 3 programados até o jogo contra o Fluminense na quarta. A novidade do treino hoje, é que o Lucas treinou sem restrições. O Lucas deve ser reforço na partida contra o Fluminense. Lembrando que o Lucas não joga desde o dia 25, que ele teve aquele problema muscular naquela humilhação contra o Palmeiras, saiu ainda no primeiro tempo. O Galopo e o Igor Vinícius treinaram também com os companheiros, só que eles treinaram como coringa. É uma posição que você faz ali no coletivo, que você não tem muito contato físico. Então, o Galopo, já falei para vocês, não volta esse ano. O Igor Vinícius ele está fazendo exercícios que não está fazendo com a carga total ainda. Porque o que aconteceu? Esse ano, depois que ele fez a cirurgia no pubis, ele estava fazendo os exercícios normalmente. Quando aumentava a carga, ele voltava a sentir dor. Então ele fez uma nova cirurgia para resolver um problema muscular. E aí agora ele está aumentando a carga de exercício. Em todo caso, esses 2 jogadores só vão voltar no ano que vem. Não tenho a menor dúvida que só vão voltar no ano que vem. Estou torcendo muito para o Galopo, esperando, muito curioso para ver como é que o Dorival vai achar um lugar para o Galopo, porque tem que achar um lugar para o Galopo, né? Porque o Galopo estava arrebentando quando saiu, um jogador de características que o São Paulo não tem nesse elenco.
o São Paulo o Dorival vai ter que usá-lo, vai ter que aprender a usá-lo e usar também o Rames Rodrigues, que muitos de vocês concordaram que tem que ser titular desse time aí. Certo, gente? Então por hoje é só. Hoje já passamos todas as informações. Amanhã eu dou uma folga para vocês. Amanhã eu já volto para Jundiaí, mas amanhã eu dou uma folga para vocês. A gente volta na segunda-feira já, porque na quarta já tem jogo. Aí na terça-feira a gente vai fazer a live do jogo da seleção também, naquele esquema. Aí na segunda-feira a gente faz live na Roxinha, 4 da tarde. A gente vai fazendo, vai conversando. Então só amanhã que eu dou uma folga para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, curtam este belo visual. Lembrando que somos patrocinados pela 1xBet. Você, no primeiro comentário fixado, você clica, usa o código do Barolo ali, tem promoção, tem vários benefícios. Tá no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro em 30 segundos, tá bom? Um ótimo final de semana para você. Agora eu não sei se eu vou na piscina, se eu vou tomar uma cerveja, não sei ainda o que eu vou fazer. Obrigado, data FIFA, essa chatíssima data FIFA, pelo menos serviu para alguma coisa. Ótimo final de semana para você, gente. Fique com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.